E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o professor Maurício, de Educação Financeira. Estamos iniciando a nossa quarta aula online. E aí, como é que vocês estão? Estão ficando em casa? Estão se cuidando? Espero que sim. Então, o que a gente vai ver na aula de hoje? Primeiro, vamos fazer aquela correção, aquela pesquisa que o tio passou para vocês. Sobre o quê? Sobre a história do dinheiro no Brasil. E depois iremos fazer o quê? Iremos para a experiência 1 do nosso livro, tá bom? Que a gente vai entrar no conteúdo para a aula de hoje. Então já vão separando aí o livro de educação financeira que daqui a pouco a gente vai usar. Antes disso, vamos lá fazer a correção. Então vamos lá para a primeira pergunta. Quais foram as cidades que foram sede da Casa da Moeda desde a sua fundação? Então vocês podem acompanhar aí que foram Salvador, Recife, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Vocês entenderam? Então a gente vai falar um pouco mais desde a fundação até os dias de hoje, para saber aonde é que a Casa da Moeda foi passando, entendeu? E os anos. Então vamos lá, acompanhem junto comigo. Em 1694, a Casa da Moeda ela foi fundada lá em Salvador. Isso a gente aprendeu na aula passada, né? Aí, em 1698, ela foi transferida de Salvador para uma junta do comércio lá no Rio de Janeiro. Aí, em 1700, ela foi extinta no Rio de Janeiro e ela passou a ser ocupada lá em um prédio lá da antiga oficina de recunhagem lá no Recife, lá de Pernambuco. Aí, lá em 1702, ela foi extinta lá do Recife também. Aí depois passou uns anos, em 1706, houve uma instalação da nova sede da Casa da Moeda lá no Rio de Janeiro. Aí em 1714, ela retornou àquele prédio antigo do Salvador, que eu acabei de falar para vocês. E aí em 1724, foi construída a Casa da Moeda em Minas Gerais, lá em Vila Rica. Hoje atualmente se chama Ouro Preto, essa cidade lá de Minas. Aí em 1735, ela foi extinta lá em Minas Gerais. Aí passou uns anos, em 1743, houve uma construção do Palácio do Vice-Reis, que era chamada de Casa dos Governadores, lá no Rio de Janeiro, e onde a Casa da Moeda ela ocupava um pequeno pavimento lá do Rio de Janeiro. Era um pavimento térreo. Aí, lá em 1814, a sede passou a ser chamada de Casa dos Pássaros, ainda lá no Rio de Janeiro. Aí, em 1830, ela foi extinta, lá de Salvador. Aí passou mais uns anos, em 1868, a Casa da Moeda Brasileira ela foi transferida para a Praça da Aclamação, que hoje chamam de Praça da República, lá no Rio de Janeiro mesmo. Aí, chegando ao fim, em 1984, que está até os dias de hoje, né? Então ela está lá no distrito de Santa Cruz, que fica lá no Rio de Janeiro, tá bom? Então desde 1984 até os dias de hoje não houve nenhuma mudança. Ela está lá nesse mesmo lugar. Antes da gente ir para a pergunta número 2, estou mostrando aí para vocês o Museu da Casa da Moeda aqui no Brasil. Ela tem sede lá no Rio de Janeiro também. Então a Casa da Moeda é lá e o Museu da Casa da Moeda também é lá no Rio de Janeiro, tá bom? Esse museu ele passou 30 anos fechado e ele passou a ter visitação pública agora a partir de 9 de março de 2018, então tem aí 2 anos, né? Então tem coisas muito legais lá, coisas históricas sobre o dinheiro, sobre cédulas, sobre moedas, coisas que a gente viu na aula passada, vocês entenderam? Então caso um dia vocês forem lá para o Rio de Janeiro, viajarem para lá, seria legal conhecer um museu desse, para vocês saberem sobre a história do dinheiro, vocês entenderam? Então vamos lá para a pergunta número 2. Qual a principal função de uma Casa da Moeda no Brasil? Então vamos lá. Como vocês já sabem, a Casa da Moeda é uma empresa pública, né? Então, a principal função, vamos lá, é a fabricação de papel moeda, a moeda metálica e as medalhas comemorativas. Então essa é uma das principais funções da Casa da Moeda. Tem outras, sim, a impressão de selos postais, fiscais e federais, além de títulos da dívida pública federal. Outra, fabricação de passaportes para fornecimento ao governo e atividades de controle fiscal, como sobre a produção de cigarros e entre outros, tá bom? Então essas aí são as funções da Casa da Moeda.
Então vamos lá para a pergunta número 3. Existe diferença entre Casa da Moeda do Brasil e Banco Central do Brasil? Se sim, explique o que cada uma faz. Então, existe sim uma diferença. Então vamos lá, acompanhe aí junto comigo. Do lado esquerdo tem a Casa da Moeda do Brasil, que tem sede lá no Rio de Janeiro. E do lado direito tem o Banco Central do Brasil, que tem sede aqui em Brasília. Tá bom? A Casa da Moeda a gente já sabe as funções, sabemos que é uma empresa pública. A principal função dela é a fabricação do papel moeda, da moeda metálica e de medalhas comemorativas. Além também das moedas comemorativas, aquelas que a gente viu na aula passada dos Jogos Olímpicos, que aconteceram no Rio de Janeiro, em 2016. Então, vamos falar um pouco mais sobre o Banco Central, então. As principais funções. Ele controla o mercado de crédito do país, ele habilita e fiscaliza as instituições financeiras e ele emite o papel moeda e a moeda metálica. Então, qual é a principal diferença entre a Casa da Moeda e o Banco Central? É que um faz a fabricação do papel moeda e da moeda metálica e o outro faz a emissão desse papel moeda e da moeda metálica. Vocês entenderam? Então essa foi a nossa correção, pessoal. Espero que vocês não tenham nenhuma dúvida de história do dinheiro no Brasil mais, tá bom? Então agora peguem o livro, abrem lá na página, lá na página 8. Acompanhem a leitura junto com o professor. Experiência 1. Influência das propagandas. Você tem contato com muitas propagandas no dia a dia? O que elas estimulam a comprar? Onde você está tendo contato com as propagandas? Vamos descobrir? Ligue suas antenas. Escolha meios de comunicação. Por exemplo, blog, canal do YouTube, revista, jornal, televisão, rádio. Faça um levantamento de aproximadamente 10 propagandas e registre-as. Então vamos lá. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão pausar o vídeo. Vocês vão fazer a atividade da número 1 até a número 8, lá na página 9. E aí quando vocês terminarem, vocês vão retornar para a nossa correção. Combinado? Então não dá play antes de terminar a atividade. Tá bom? Aí tá pedindo 10 propagandas. Mas aí se vocês conseguirem fazer pelo menos 3 ou 4, tá bom. Não precisa fazer as 10. Beleza? Então vai lá fazer. Espero vocês daqui a pouquinho. Vai lá, galera. Então, terminou já a atividade? Espero que sim. Se não tiver terminado, dá a pausa aí nesse vídeo, tá bom? Não é para acompanhar a correção ainda não. Então vamos lá, pessoal. Lá no número 1, o que está perguntando? Quais os meios de comunicação escolhidos? Então aí cada um vai ter as suas respostas, né? Então o tio vai dar 3 exemplos hoje. E aí a gente vai fazendo para vocês tendo uma ideia do que vocês colocaram na resposta. Se a resposta vai estar certa, se está indo pelo mesmo sentido que o tio está explicando, tá bom? Então, antes da gente fazer essa correção, vocês vão entrar nos 3 links que o professor mandou para vocês. É uma propaganda do McDonald's, é outra propaganda da Fiat e a outra propaganda da Oi, tá bom? Entra lá nos links, vão lá assistir, aí vocês retornam e a gente volta para a correção, beleza? Então era um novo produto que a Oi estava ofertando para aquelas pessoas que têm dificuldade em algumas coisas no celular, entendeu? E a Fiat falava tudo de inovador que tem no carro novo deles, entendeu? Então era a câmera de ré, ar-condicionado, vários sensores, entendeu? O banco também. Vamos lá então para o número 4. Quais as palavras usadas para estimular a compra? Então, lá do McDonald's era o que? Era fome de Mac. Toda hora fome de Mac, fome de Mac. Então, vamos lá. Na da Oi, o que aparecia muito lá? Era resolve um monte de coisa, suporte técnico. Então, essas palavras eram sempre repetidas, entendeu? Eram palavras-chave que eles colocaram na propaganda. E na propaganda da Fiat era o que? Era a câmera de ré, era a sinalização do carro, entendeu? Então eles só estavam falando coisas boas que tinha nesse carro, coisas inovadoras, entendeu? E aí, gostaram das propagandas? Bem legal, né, pessoal? Vamos lá para a correção. Na número 1, tá perguntando bem assim: quais os meios de comunicação escolhidos? Então, essas propagandas que eu escolhi, essas 3 propagandas, elas passaram na TV há um tempinho atrás, mas agora não estão passando mais, tá bom? E eu encontrei elas no YouTube, por isso que pedi para vocês acessarem o link, combinado?
Vamos lá para número 2. Quantas propagandas você viu? Eu vi 3, e vocês? Ah, outra coisa importante. Quando vocês terminarem o vídeo, quero ver as respostas de vocês lá nos comentários. Beleza? Pra gente saber qual propaganda vocês viram também. Porque eu já mostrei pra vocês a que eu vi. Então eu quero ver a de vocês também. Tá bom? Então, lá no número 3 agora. O que estava sendo oferecido para a compra? Então, vamos lá. Lá na propaganda do McDonald's, o que estava sendo oferecido? Era o hambúrguer, né? O Big Mac. Eles estavam falando do combo da Coca com a batata, com o hambúrguer e com sorvete. Então toda hora isso aparecia durante a propaganda. Na propaganda da Oi, o que estava sendo oferecido? Era a Joyce. A Joyce, que é uma inteligência artificial. Então, número 5 agora. Que tipos de imagem foram usadas nas propagandas? Na do McDonald's foi usado os produtos, né? O hambúrguer, o sorvete, a batata, a Coca-Cola também. Na da Oi foi usado o quê? Foi usado os famosos. E aí eles colocaram de propósito, né? Porque lá tinha o quê? Tinha o Whindersson Nunes, tinha o Gabriel Medina, tinha pessoas bem famosas que acontece? Os fãs deles assistem essa propaganda, o que eles vão fazer? Tá, o meu ídolo, o Whindersson tá lá. O Whindersson, Gabriel Medina, será que é bom mesmo? Se eles estão lá falando que é bom, então eu posso ir atrás disso, entendeu? Essas pessoas, então, esses famosos, eles são pessoas influentes, né, na sociedade. Então, muitas coisas que eles falam, tem muitas pessoas que seguem, entendeu? Não só nas propagandas, mas em outras coisas também, em relação a compras de outras coisas, entenderam? Aí a da Fiat era o quê? Era o carro, né? Toda hora aparecia o carro e as suas inovações. Vamos lá então agora para a página 9, lá no exercício número 6. Que emoções as propagandas despertaram? Na do Mac foi a fome, né? Porque ele ficava só lá, fome de Mac, então despertou fome. Porque, não sei vocês, mas quando eu assisti essa propaganda, nem tava com fome. Mas aí fica lá, fome de Mac, aparecendo hambúrguer, batata, refri. Então aí já dá fome, entendeu? Então por isso que causa essas emoções mesmo. E aí, a da Oi causou o quê? Causou um pouco de humor, por causa das piadinhas que eles estavam fazendo com a Joyce. Ah, a Joyce é ruiva, não sei o que, entendeu? Então, mas além dessa que desperta humor, desperta muita inovação e modernidade também. E já a do carro, a da Fiat, desperta o quê? Aventura e modernidade também. Vamos lá então para o número 7. Identifique os públicos-alvos a que as propagandas foram direcionadas e justifique. Propaganda do Mac, o público-alvo delas foi quem? São jovens. Vocês verem que na propaganda mesmo mostra muitas pessoas jovens participando da propaganda. Então são muitos jovens que vão lanchar ou até almoçar no McDonald's, entenderam? E lá na da Oi, é um público que tem a Oi, né? Que tem essa operadora, mas também para novos clientes. Lembra que o tio falou? Colocou lá os famosos só para ir despertando o interesse de novos clientes, entendeu? E o da Fiat desperta interesse em jovens também, porque vocês viram que ali é como se fosse pessoas que tiraram a carteira agora. Então, é mais para, vou ter meu primeiro carro, vai ser um carro novo, cheio de inovações, entenderam? Vamos lá então para número 8. Descreva a propaganda que mais chamou a sua atenção e explique o porquê. A do carro, ela me chamou muita atenção, sabe por quê? Lembra lá do nosso caderno dos sonhos que a gente fez lá no início do ano? Então, lembra que o sonho do tio é comprar um carro novo, né? Então, despertou muito interesse essa propaganda em mim porque é um carro cheio de inovações, entendeu? Então, é um carro bem legal e vale a pena comprar ele, entenderam? Mas outra também que me chamou muita atenção foi a do McDonald's. Aquilo que o tio falou pra vocês da fome. Porque tá lá aparecendo fome de Mac, fome de Mac. E aí acabou que gera fome nas pessoas. Vocês entenderam? Vocês são assim também? Então, se caso alguém já sentiu essa emoção também, vendo essa propaganda, coloca lá nos comentários pra gente ver, tá bom? Então, como uma atividade para vocês realizarem, pra gente fazer uma correção no próximo vídeo, são essas perguntinhas aí da página 9, lá no final, lá do Fica Atenado, tá bom? São essas 5 perguntinhas, aí vocês vão responder e aí na próxima aula a gente faz a correção, combinado? Então é isso, pessoal, que eu quis mostrar para vocês na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado.
Espero que vocês estejam acompanhando as aulas de todos os professores. É muito importante estar acompanhando, mesmo à distância, mas a gente não pode perder o conteúdo, né? Então é isso. Mais uma vez, o professor tá com muita saudade de vocês. Vocês fazem muita falta, sério. Queria estar lá com vocês na sala, discutindo sobre dinheiro, falando outros assuntos também. Vocês fazem muita falta na vida do tio, tá bom? Então é isso. Espero ver vocês logo, tá bom? Até a próxima aula. Façam o dever com muito esforço, muito empenho. Não se esqueçam de colocar o nome de vocês lá no final do vídeo para chamada com o sobrenome abreviado. Tá bom, pessoal? Então até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.